Bom, para nós entendermos a recombinação VDJ, antes eu quero partir desde o princípio mesmo, que é a partir das células-tronco, o desenvolvimento dos linfócitos B e linfócitos T, e por fim, nos mecanismos específicos que dizem respeito à recombinação VDJ. E no quesito do desenvolvimento dos linfócitos, como é um assunto bastante específico, eu vou fazer uma videoaula à parte desse assunto, e nessa videoaula eu só vou pincelar superficialmente como se dá esse desenvolvimento, quais são as fases e também quais os precursores das células do sistema imune adaptativo. Bom, e o que seria essa célula-tronco, né? É uma célula indiferenciada com alta capacidade de renovação e que pode dar origem a todos os tipos celulares, no caso das hematopoéticas multipotentes, dá origem a todas as células do sangue. E são células que não têm especialização, e essa especialização vai se dar a partir do microambiente em que ela está inserida. Ou seja, de um contexto na qual o estroma da medula óssea, assim como as citocinas que estão fluindo nesse microambiente, e os ligantes das células estromais se ligam nos receptores das células tronco hematopoéticas e ativam vias intracelulares que vão levar a fosforilações, a uma cascata interna que leva à ativação de fatores de transcrição, e esses fatores vão permitir com que a polimerase haja, produzindo proteínas específicas, e essas proteínas, por sua vez, podem ser direcionadas para a membrana e formar proteínas de membranas que servem como marcadores, ou podem ir para a superfície e servir como receptores de reconhecimento de antígenos, como a gente vai ver mais para frente. E também essas proteínas podem ter ação enzimática, e tudo isso vai caracterizar um perfil de uma célula especializada. São células que, através de métodos biotecnológicos, como citometria de fluxo, é possível identificar características fenotípicas específicas. Bom, e isso se dá basicamente porque, embora as células do corpo elas possuam um material genético similar, existe aquilo de expressão gênica, ou seja, nem todo material genético ele é expresso em uma célula. Porções da cromatina podem estar mais compactadas e envolvidas por proteínas, principalmente histonas, e algumas porções podem estar mais frouxas e estarem mais acessíveis a fatores de transcrição. E aí é possível com que a transcrição ocorra e a tradução, consequentemente, e a produção de uma proteína específica. Ou seja, perfis celulares que sejam o mesmo possuem a mesma expressão gênica. E acontece que nas células-tronco, quando elas vão se encaminhando para os seus perfis celulares, dando origem a células do sangue, como macrófagos, eosinófilos, basófilos, ela está recebendo estímulos na medula, como fatores de crescimento, e eles estão ativando uma cascata interna que leva à ativação de fatores de transcrição diferentes, que acessam porções do DNA distintas e que levam à produção de proteínas também diferentes, que vão dar a propriedade da célula especializada. Seja grânulos específicos que essa célula vai liberar, seja um receptor específico que essa célula tem para reconhecer um antígeno bacteriano, ou seja, algum receptor que essa célula tem que possui a atividade de suprimir uma resposta excessiva de outra célula. Então, sempre essas células-tronco, elas podem receber através de um microambiente dentro da medula óssea. E aqui ela vai migrar basicamente para dois rumos distintos, que é a linhagem mieloide e a linhagem linfóide.
e nós trataremos nessa videoaula da linhagem linfóide e especificamente dos linfócitos B e dos linfócitos T, embora a linhagem linfóide também gerem os linfócitos natural killers, que são tipos de linfócitos específicos da resposta imune inata, muito importantes para infecções virais e também para uma resposta às células cancerígenas. Mas nós vamos ficar aqui nos linfócitos B e nos linfócitos T. Bom, então, para entender mesmo o mecanismo VDJ, é muito necessário relembrar quais são os receptores principais, né? O receptor principal de cada tipo de linfócito, né? No caso do B, o BCR, né, que é o receptor de linfócito B, e o TCR no linfócito T, que é o receptor de linfócito T. Basicamente, no linfócito B, o BCR é composto de duas cadeias pesadas que estão inseridas na membrana plasmática e que possuem na porção de inserção da membrana uma região constante e uma região variável localizada nessa região e que vai ser responsável pelo reconhecimento de antígenos e possui a maior variabilidade. Basicamente, né, essas cadeias leves, elas podem ser do tipo kappa e do tipo lambda. E também é importante saber que quando você tem um BCR, ele não vai expressar uma cadeia kappa e uma lambda junto. Ou ele vai expressar a cadeia kappa ou duas cadeias lambda. De forma que quando você expressa uma delas, automaticamente, por fatores biomoleculares, a expressão gênica da outra cadeia é interrompida e nós vamos ver mais pra frente como isso ocorre. Já no linfócito T, o TCR possui uma cadeia pesada do tipo alfa e uma cadeia leve do tipo beta. E também existem linfócitos T do tipo gama-delta, mas eles são mais raros e nós também vamos entender isso melhor no final da videoaula. Justamente esses receptores BCR e TCR, eles vieram porque as células elas partiram das células-tronco e essas células-tronco foram recebendo sucessivos estímulos de citocinas e fatores de crescimento e foram se desenvolvendo para intermediários celulares que possuíam proteínas intermediárias ao que vinha a ser o estado maduro de um linfócito B e um linfócito T. Então, primeiro a célula vai produzir a cadeia pesada, depois a cadeia leve, vai possuir um marcador, né, uma proteína de membrana X, depois uma Y, até chegar no estado de maturação, de forma que é uma progressão em um único sentido, não tem um retrocesso. Bom, então agora eu vou citar um pouco dentro desses precursores linfóides o desenvolvimento do linfócito B. Só que eu vou dar só uma pincelada de quais são as fases e o que é importante saber que ocorre nelas. E em uma próxima videoaula eu posso gravar o desenvolvimento de uma forma mais completa, porque ele tem passos bem mais específicos do que eu vou falar aqui. Mas basicamente os linfócitos B se desenvolvem na medula óssea e eles estão nessa matriz que eu falei, com células estromais, com citocinas específicas, fatores de crescimento específicos. E essa célula ela vai receber estímulos constantes até ela passar de um linfócito, né, de um precursor linfóide, para um linfócito pró-B, depois para um linfócito pré-B, depois para um linfócito B imaturo, e esse B imaturo vai sair da corrente sanguínea e vai migrar para órgãos linfóides secundários, onde pode terminar, né, o seu processo de maturação e ser ativada. Já o linfócito T ocorre a mesma coisa, só que na verdade o processo de maturação ocorre no timo. E ele vai migrar da medula para a corrente sanguínea, vai entrar no timo e na região cortical do timo e migrar na matriz, né, do timo
desde a região cortical até a região medular. Os linfócitos imaturos são conhecidos como timócitos e a partir do seu desenvolvimento eles vão adquirindo um perfil na qual eles se tornarão linfócitos T maduros. Bom, e o que define essa fase, né, de linfócito pró para linfócito pré? No caso das células B, um linfócito pró-B é aquele que não possui nenhuma prévia de receptor BCR na sua membrana, não possui nenhuma das unidades, seja a cadeia leve, seja a cadeia pesada. Mas a síntese dessa cadeia pesada já está ocorrendo intracelularmente a partir do mecanismo VDJ. Nós ainda não vamos explicar o mecanismo porque veremos que ele ocorre em todo o processo de produção das cadeias, tanto BCR quanto TCR. Mas, por enquanto, a célula ainda não tem nenhuma das cadeias e isso caracteriza ela como um linfócito pró-B. E esse linfócito só vai ser um linfócito pré-B quando ele já produzir a sua cadeia pesada e ela está inserida na membrana plasmática. Só que esse linfócito ainda não vai ter a cadeia leve, nem a capa, nem a lambda. De forma que, enquanto ele não tem essa cadeia, ele vai precisar expressar uma cadeia transitória que só depois que a cadeia leve for produzida, será retirada. E aí a célula vai ter então um BCR prévio com essa cadeia provisória. E quando o linfócito passa do estágio pré para o estágio imaturo, aí sim ele produziu a sua cadeia leve, seja capa, seja lambda. E ele pode, se desenvolver, receber mais estímulos, mais citocinas, mais fatores de crescimento e desenvolver mais o seu perfil celular a fim de produzir uma célula B madura. E a célula B madura, ela, enfim, vai ter receptores BCR, não só IgM, porque a imatura, embora ela tenha o seu BCR completo, ela só tem um do tipo IgM. E esse IgM, ele se dá por conta da porção constante. Ela que dita se um BCR é IgM, IgD, IgE. E isso a gente vai ver em outras videoaulas de troca de isotipo. Por enquanto, é suficiente para a gente parar nesse estado de célula imatura. Já no linfócito T, ocorre também esse desenvolvimento do pró para o pré, para o imaturo e o maduro. E isso ocorre desde a região cortical do timo até a região medular, e o linfócito ele vai migrando da cortical para a medular e recebendo estímulos diferentes porque a matriz vai variando, as células da região vão variando, as citocinas também vão variando. E acontece que se no começo, para migrar para a região cortical, o linfócito usa dos seus receptores CCR9 para ele se ligar na citocina CCL25, que é uma quimiocina, ou seja, tem a atividade quimiotática de atrair a célula para aquela região através da diferença do gradiente de concentração químico, no qual a citocina se liga e ativa uma via intracelular que tem uma modulação no citoesqueleto da célula e faz com que a célula tenha uma projeção da sua membrana e migre para a região. Se ela se utiliza desse CCR9, ela consegue migrar para a região cortical. E depois ela se utiliza do CCR7 para se ligar na citocina CCL19 e CCL21, indo até a medula. E isso vai caracterizar os diferentes estágios de um linfócito T. Só que o perfil deles vão ser parecidos com a progressão dos linfócitos B. Ou seja, o linfócito pró-T, ele não possui nenhuma prévia da sua cadeia, mas o mecanismo VDJ já está iniciando intracelularmente e a cadeia pesada também está sendo produzida. Quando ele vai para o estado pré-B, pré-T, ele já produz sua cadeia pesada e uma cadeia prévia do tipo T, do tipo leve. E aí, quando a cadeia leve ela é totalmente produzida, há uma substituição da cadeia transitória
E você tem o TCR, né, nesse estágio de célula imatura. E na célula madura, o perfil do linfócito T vai se encaminhar mais ainda, mas a gente não vai entrar nisso, porque vai ser uma videoaula à parte do desenvolvimento de linfócitos. Mas essa produção, ela não ocorre de uma maneira descabida. Há toda uma certificação de que a célula fez a produção correta do seu BCR e TCR. Imagina se a célula produzisse essas cadeias e elas fossem produzidas de forma errada e a célula migrasse pelo seu corpo com uma cadeia que tem uma falha em reconhecimento ou uma instabilidade. Isso não acontece porque existem os checkpoints, ou pontos de checagem, no qual a célula vai ver se a sua cadeia foi devidamente produzida e, a partir disso, ela consegue saber se ela continua seguindo para a próxima etapa de desenvolvimento, ou seja, se uma célula Pro-B, ela está começando a sua produção de cadeia pesada, conseguiu produzir, então ela passa para o estágio pré-B. Mas se ela não conseguiu produzir sua cadeia pesada de uma maneira correta, ela não passa para o estágio pré-B, e aí ela entra em apoptose. E esses pontos de checagem, na verdade, não tem nada físico delimitando, sabe? É muito mais um processo que foi convencionado como um ponto de checagem, porque ele funciona como um controle que a célula tem sobre si mesma. E caso ela veja que ela está se encaminhando para uma célula que não tem uma atividade efetiva, não seja uma célula estruturalmente correta, ela vai entrar em apoptose. E por que isso ocorre? Porque quando a cadeia pesada é produzida, ela já está recebendo sinais do meio externo. Citocinas podem se ligar, e esses estímulos externos ativam uma via intracelular antiapoptótica. E aí a homeostase entre fatores pró-apoptóticos e fatores antiapoptóticos pesa mais para o antiapoptótico e a célula continua a sobreviver. Mas se ela não produz essa cadeia pesada de uma forma correta, ela não vai reconhecer os fatores, o meio externo, né, que vai incentivar a produção de fatores antiapoptóticos, e a célula vai entrar em apoptose. Então, sempre que a célula produz uma cadeia, essa própria cadeia gera um sinal que estimula a célula a seguir em frente e a se proliferar a partir desses estímulos antiapoptóticos. E caso não ocorra a produção devida dessa cadeia, há um estímulo pró-apoptótico ocorrendo para que a célula entre em morte programada. Bom, agora a gente vai começar a juntar essa parte da imunologia com a parte genética e biomolecular. É relativamente recente essas descobertas, né, de como funciona, qual a relação entre os genes e a produção de proteínas e receptores do sistema imune. E antigamente se pensava até, tinha uma teoria de que um receptor BCR ou TCR vinha do mesmo cromossomo. Mas hoje sabe-se que cada unidade vem de um cromossomo diferente. Ou seja, quando eu estou falando do BCR, ele tem duas cadeias pesadas e duas cadeias leves, uma capa e uma lambda, sendo que a cadeia capa está em um cromossomo, no cromossomo 2, a cadeia lambda está no cromossomo 22 e a cadeia pesada está no cromossomo 14. Cada uma delas está em um cromossomo diferente e vai ser acessada, né, por fatores de transcrição diferentes. Já o TCR tem a cadeia pesada do tipo alfa e a cadeia leve do tipo beta. A cadeia pesada está no cromossomo 14, enquanto a cadeia leve do tipo beta está no cromossomo 7. Quanto à cadeia delta-gama, a gente vai discutir mais pra frente, no final da videoaula, porque elas não são muito expressas, mas está muito relacionado com o mecanismo de recombinação VDJ e também com essa questão de
da localização dos genes dentro dos cromossomos. Bom, agora que a gente sabe onde os cromossomos estão localizados, né, onde na verdade as cadeias de quais cromossomos essas cadeias são oriundas, a gente vai analisar dentro do cromossomo e dentro do material genético como que ocorre a recombinação VDJ, o que é a recombinação VDJ e como ocorre o processo de transcrição e tradução dos receptores do sistema imune adaptativo. Basicamente, eu citei que a cadeia que o BCR em si é produzido a partir de cadeias pesadas e cadeias leves. E aqui a gente vai começar com a análise da cadeia leve e o mecanismo VDJ para ela, porque é mais simples. Nós vamos ver que nessa cadeia, né, tanto a capa quanto a lambda, os mecanismos são os mesmos. E na verdade, nós vamos partir de genes diferentes, mas que vão ser responsáveis pela produção da mesma cadeia. Ou seja, quando nós falamos de um gene, normalmente nós pensamos em uma porção que vai produzir uma proteína X. Mas aqui nós estamos falando de, por exemplo, 2 genes distintos, um que eu vou chamar de variável e outro de juncional, e esse variável não confundir com o nome variável da parcela da cadeia variável. Só o nome é semelhante, mas são coisas distintas. Então tem essa parcela variável, essa parcela juncional, ambas são trechos gênicos, e eu quero aproximar esses trechos para que a minha polimerase passe e leia eles só como uma sequência contígua, uma sequência única, e possa produzir uma proteína única a partir dessas sequências. E, além disso, é claro que tem essa região constante aqui, que também está bastante distante da região, tanto variável quanto a juncional, e que também é um trecho gênico, mas a gente vai ver como ela vai também ser aproximada. O que é, então, o mecanismo VDJ? É justamente pegar esses trechos gênicos de regiões variáveis, juncionais, e nós vamos ver que também tem a de diversidade, mas não na cadeia leve. Na cadeia leve só tem a variável e a juncional. E essas porções, elas nada mais são que trechos de nucleotídeos, e aqui a gente está resumindo apenas uma nomenclatura para simplificar esses trechos e não escrever eles todos. Mas todo esse intermediário entre esses 2 trechos, eu quero clivar, cortar a partir de uma enzima, retirar e juntar a região variável e juncional para que ela seja lida de uma forma só. E como que isso ocorre? Primeiro, a gente tem que entender como que é lida essa região, como que a polimerase ou como que o complexo de recombinases, que são as enzimas necessárias para o mecanismo VDJ, identificam que naquele trecho de DNA tem uma porção variável. Isso acontece por sequências de nucleotídeos chamadas sequências RSS, que são sequências sinal de recombinação que estão presentes em todas as regiões variáveis, juncionais e de diversidade. Sempre que eu tiver um gene variável, que podem ter dezenas deles, tem uma região do lado de sinal de recombinação. E aí, esse sinal, ele identifica que naquela porção eu tenho um gene que precisa ser lido e precisa sofrer recombinação VDJ. E dentro desse RSS, que eu estou abrindo aqui, existe nucleotídeos, né, específicos que primeiro seguem uma sequência de heptâmero, ou seja, 7 nucleotídeos, depois um espaçador, que pode ter 12 ou 23 nucleotídeos, e depois um nonâmero, que é uma sequência de 9 nucleotídeos. E, obrigatoriamente, a sequência, o sinal de recombinação, né, a sequência RSS tem essa constituição. E existe uma regra: eu só posso unir sequências gênicas
seguindo a regra 12-23, ou seja, uma sequência que tem um espaçador de 12 nucleotídeos com uma que tem um espaçador de 23 nucleotídeos. A variável possui um espaçador diferente da região juncional, então é possível com que elas se aproximem. Caso a variável tivesse a mesma quantidade que a juncional, não seguiria a regra 12-23, então não seria possível essa junção entre as duas regiões. E na prática, como que ocorre essa junção? Eu disse que eu quero clivar os nucleotídeos entre essas duas regiões, essa região de nucleotídeos que afasta a porção variável e a porção gênica juncional. E isso vai acontecer por enzimas específicas chamadas recombinases, e uma delas é a RAG1 e RAG2, que vão clivar essa região entre as porções RSS, e a RAG1 e RAG2 tem atividade em endonuclease, ou seja, corta o trecho de DNA entre essas regiões, e esse trecho vai sair na forma de um aro, de um laço, e vai deixar a molécula formando duas fitas de DNA, fitas duplas, fragmentadas. E a partir dessas fitas duplas, outras enzimas vão agir. Primeira delas, simplificando, na verdade, vai ser a enzima Artemis, que é responsável por abrir essa fita dupla, e uma vez que ela abre, uma enzima chamada TDT consegue adicionar nucleotídeos específicos nessa região, e esses nucleotídeos adicionados começam a se associar de forma aleatória para depois uma enzima chamada ligase unir essas porções novamente. Ou seja, eu tirei todo aquele trecho que estava impedindo com que as unidades gênicas variável e juncional estivessem adjacentes uma à outra, e eu usei para isso a atividade da RAG1 e RAG2, e uma vez que eu tirei esse trecho, eu modifiquei ainda a pontinha dessas fitas duplas quebradas, e eu consegui dar uma maior especificidade, uma maior caracterização para elas, e depois eu ainda juntei. Ou seja, agora eu tenho a formação de um trecho que pode ser lido pela polimerase e produzir um RNA com um exon único, ou seja, um exon que consiga, que não tenha uma porção que precise ainda ser retirada, pois eu já fiz a junção do que estava intermediário entre a região variável e a região juncional. Agora, diferentemente, a região constante não houve modificação, e tem muitos nucleotídeos que estão separando ela da própria região juncional com a região variável, que agora eu chamo de região VJ. E para que a região constante, que também é importante na produção da proteína, pois vai formar aquela porção que está na membrana plasmática, eu preciso que ela também esteja junta das outras. Isso não vai acontecer a nível de DNA. Ou seja, não acontece no mecanismo VDJ. Por isso o VDJ não tem o C, não é VDJC. Isso vai acontecer somente no mecanismo de splicing, ou seja, quando a transcrição acontecer e o RNA mensageiro ser formado, um splicing vai acontecer, que é um mecanismo parecido com a recombinação VDJ, mas a nível de RNA, e se utilizando de outras enzimas, e é um processo que ocorre em todas as células, nas quais há a retirada de intron e a união de exons. E aí esse exon, que é uma região que vai ser codificada e vai ser traduzida em uma proteína, esse exon da região constante, ele pode ser unido ao exon VJ, que a gente conseguiu a partir da recombinação VDJ. E uma vez que é unida a região VJ e C, você tem a produção de uma cadeia leve que pode migrar para a membrana plasmática. Agora que a gente entendeu o mecanismo de recombinação VDJ, fica bem simples entender como isso se dá na cadeia pesada, porque o mecanismo é basicamente o mesmo, mas acontece que existe agora uma região chamada diversidade,
E essa região, ela vai se ligar primeiro no gene juncional e só depois o DJ vai se ligar na região variável e vai formar o VDJ. E isso acontece na cadeia pesada. E aí, depois da VDJ ser formado, um exon VDJ pode ser produzido e no processo, né, de amadurecimento do RNA mensageiro, no qual o splicing vai ocorrer e os introns vão ser removidos, toda essa porção de nucleotídeos que separa a região constante da região VDJ pode ser removida e o receptor, a cadeia pesada, pode ir para a membrana plasmática e formar, né, o BCR completo. E eu expliquei primeiro a produção da cadeia leve e depois a da cadeia pesada, mas lembrando que ocorre inicialmente a produção da cadeia pesada e depois a leve. Foi mais para um fim didático pelo fato de que a produção da cadeia leve é mais simples de ser explicada. Já no TCR acontece exatamente o mesmo mecanismo para a cadeia leve e o mesmo mecanismo para a cadeia pesada, ou seja, a cadeia pesada ela tem a região de diversidade, os genes de diversidade. E por que eu estou falando dos genes e não só uma região de diversidade? É porque quando a gente está falando das regiões variáveis, de diversidade, juncionais, existem vários genes que têm regiões, porções não codificáveis entre eles e cada um deles pode tentar ser usado na produção de um receptor. Isso não muda em nada a análise que a gente fez da recombinação VDJ, porque sempre que eu associar uma região variável, tudo que está intermediário à região juncional que ela vai se ligar será removido, inclusive outros genes variáveis. E então eles não vão influenciar no meu mecanismo de produção VDJ. Bom, recapitulando tudo que a gente viu, as células elas partem de uma célula-tronco hematopoética multipotente, recebem estímulos externos e passam por processo de desenvolvimento, na qual elas produzem primeiro a cadeia pesada, depois a cadeia leve, no caso do BCR e TCR, dos linfócitos B e T, e isso acontece por um mecanismo de recombinação VDJ, e é justamente nesse mecanismo que acontece aqueles checkpoints que eu comentei, ou seja, a célula tenta fazer uma recombinação VDJ para produzir uma cadeia pesada e não dá certo, ela não vai produzir essa cadeia e isso vai fazer com que ela não receba um estímulo de sobrevivência. E aí os mecanismos pró-apoptóticos vão agir na célula e ela entra em morte programada. Diferentemente, se a célula conseguir produzir efetivamente, ela sobrevive e consegue se proliferar. E acontece que esses processos eles vão partir de transcrições no núcleo e essas transcrições é onde, antes delas ocorrerem, ocorre o mecanismo VDJ. Após as transcrições ocorrerem e o RNA mensageiro ser formado, acontece o processo de splicing para que a região constante também fique adjacente, né? O exon da região constante fica adjacente aos outros. E aí você consegue ter uma produção da cadeia pesada, depois da cadeia leve, e elas vão para a membrana plasmática e podem fazer com que a célula atinja seu grau de maturação. Então, aqui a gente viu como a partir de estímulos específicos, uma célula pode sofrer recombinações e aumentar sua especificidade, porque existem dezenas, mais de 30 tipos diferentes de genes do tipo variável, né? Então, cada um deles pode ser rearranjado na tentativa de formar uma unidade estrutural eficaz. E acontece que, por análise combinatória até, as quantidades são muito grandes, considerando que são cromossomos distintos, que nós temos pares de cromossomos nas nossas células. Então, é possível fazer rearranjos em quantidades muito grandes para um repertório de células. Mas isso não explica nem de longe completamente
a diversidade, a pluralidade dos nossos anticorpos e dos nossos receptores de resposta adaptativa de reconhecer os micro-organismos. Então, em outras videoaulas, eu vou gravar o que a gente chama de hipermutação somática, que vai ser o que realmente torna as células altamente especializadas em reconhecimentos específicos de micro-organismos. Mas até aqui a gente viu que a célula sofreu principalmente na sua região variável, um mecanismo que faz associações distintas, e essas associações vão criar aquelas regiões que eu chamei de regiões variáveis, nas quais vão estar expressos regiões chamadas de CDR, que são regiões de alta diversidade e capacidade de reconhecimento de antígenos. Lembrando que nos linfócitos B, quando eu falo de BCR, eu estou citando a mesma estrutura de um anticorpo. O BCR é um anticorpo, só que com uma porção hidrofóbica que vai fazer com que ele fique retido na membrana plasmática. E o anticorpo nada mais é do que a produção dessa mesma estrutura, só que sem essa parcela hidrofóbica. E aí consegue ser liberado no meio externo. E o BCR, a partir desse mecanismo de recombinação VDJ, tem uma capacidade muito maior de reconhecimento de antígenos do que o TCR, porque o TCR ele só reconhece antígenos peptídicos apresentados pelo NHC, enquanto o BCR consegue reconhecer antígenos de todos os tipos, seja de açúcares, seja de lipídios. É uma diversidade muito grande. Mas, basicamente, fica o entendimento que a recombinação VDJ se dá por essa recombinação, essa aproximação de genes, se utilizando de sinais, de sequências sinais de nucleotídeo e de enzimas recombinases, e, por fim, na produção de uma proteína de membrana funcional. Explicando por que é raro os linfócitos gama-delta. É justamente pelo fato que os genes responsáveis pela produção deles estão nessa porção intergênica que vai ser clivada no processo de recombinação VDJ. Ou seja, quando uma cadeia pesada, alfa, ou uma cadeia leve, beta, é produzida e ocorre essa clivagem, muitas das vezes os genes responsáveis pela produção da cadeia gama e da cadeia delta são retirados naquele laço e saem da molécula de DNA.